Durante a próxima sessão nós vamos então tentar perceber isso mesmo, que ensinar tem muita ciência, tem muito tato e que o facto de compreendermos e acolhermos a ciência e os seus contributos pode mesmo ajudar-vos, a vocês, professores, e contribuir ainda mais para o crescimento dos vossos alunos. É então sobre estes temas que vou agora conversar com a Sofia Garcia da Silva. Ela é coordenadora da Unidade de Lisboa do CADI, no Centro de Neurodesenvolvimento e Inclusão, e ex-professora do primeiro ciclo do ensino básico. Sofia Garcia da Silva, por favor, suba ao palco para a nossa conversa. Olá, Sofia. Viva, vai, tudo bem? Bem-vinda, por favor. Obrigada. Juntamos-nos aqui. Sei que também tem uma apresentação para nós. Mas gostava... Tem algumas imagens de suporte, algumas de imagens. acordo com aquilo que tem vindo a ser falado. Muito bem. Exatamente. Uma primeira curiosidade seria a perguntar o que é que a motivou no seu percurso académico e profissional a querer saber mais sobre como é que os alunos aprendem. Sim, aquilo que motivou foi uma inquietação que senti durante os anos em que lecionei. Portanto, tal como a Silvia disse, eu fui professora durante 6 anos e durante esse tempo em que acompanhei um grupo de turma, eu sentia muitas vezes que a minha tomada de decisão em sala de aula era baseada um bocadinho na minha intuição e também nas abordagens a que tinha sido exposta durante a minha formação inicial. Portanto, muito ligadas ao movimento da escola moderna e aos princípios da escola nova. E, tal como todos os professores, tenho a certeza disso, porque ainda trabalho muito com os professores, tive grupos muito heterogéneos, sobretudo nos meus últimos 4 anos enquanto professora, tive uma turma com discrepâncias muito significativas ao nível do comportamento, da regulação das emoções, da aprendizagem, e eu sentia algumas lacunas na minha formação inicial, sentia que, de facto, não estava suficientemente parada para responder àqueles desafios, quer para o grupo, quer para cada uma daquelas crianças. E foi nessa altura que começaram também a surgir algumas formações ligadas às neurociências aplicadas à educação, mais ou menos em 2012, e eu senti interesse e achei que poderia ser complementar àquilo também que tinha sido a minha formação inicial, mais ligada às ciências sociais, não é? E muito com esta ideia da aprendizagem, muito assente no construtivismo e, portanto, na ideia de que a aprendizagem é um processo que decorre na compreensão social, não é? Socialmente mediado e fruto da interação, e, portanto, também sentia que ir buscar às neurociências, à neuropsicologia, podia-me trazer outra visão do ponto de vista da aprendizagem, de como é que os alunos aprendem e como é que nós também podemos utilizar esse conhecimento para beneficiar as nossas práticas. E efetivamente isso aconteceu, não é? Ou seja, há conclusões a retirar de que é importante para os professores perceberem não só como é que os alunos aprendem, mas como é que o cérebro memoriza, como é que o cérebro apreende a informação. Sim, ou seja, eu acho que há aqui uma questão muito relevante. Um professor tem que saber muitas coisas e isso, obviamente, lhe traz uma grande responsabilidade, não é? Mas se nós pensarmos naquela tríade de componentes pensada por Schulman, que foi uma pessoa com uma figura muito relevante na educação, e ele fala-nos da componente da disciplina, ou seja, um professor tem que saber muito bem, tem que dominar muito bem a disciplina que leciona. Depois há uma componente relacionada com a pedagogia de uma forma geral, não é? Como é que se ensinam os alunos, e depois uma componente mais específica de como é que se leciona aquela disciplina que ministra, não é? E eu acho que quando nós pensamos nestas duas dimensões da pedagogia, não sei muito bem como é que é possível fugir-me da ciência cognitiva, não é? Ou seja, tal como Sweller, um investigador australiano também com um grande papel aqui na educação, ele utiliza uma frase mais ou menos assim, que é: sem conhecermos a arquitetura cerebral humana, o ensino é cego. Neste sentido em que, de facto, conhecer como é que o cérebro retém e apreende a informação vai ser, de facto, uma mais-valia para o professor conseguir desenhar práticas de aprendizagem mais eficazes, mais eficientes. E portanto, eu acho que até posso pôr aqui uma imagem agora. Posso pôr? Exatamente, pronto. Eu vou-vos falar daquilo que para mim foi mais importante durante o meu percurso, quando fiz estas formações nas neurociências e depois durante o meu mestrado em neuropsicologia, que me foi ter deparado com este construto da memória de trabalho, sobre o qual eu nunca tinha ouvido falar. Portanto, durante a minha formação inicial, eu nunca tinha ouvido falar do que era isto da memória de trabalho. Quando falo de memória de trabalho,
imagino que também haja alguns professores que possam não saber exatamente o que é. Estamos a falar da capacidade humana para processarmos e manipularmos informação, armazenarmos e manipularmos informação durante um curto espaço de tempo. Portanto, serve como eu gosto muito de uma analogia de Gada Cole, que foi uma grande investigadora da memória de trabalho na infância, e ela faz uma analogia com uma secretária mental. Portanto, é uma secretária mental que nós utilizamos para pensar. Por exemplo, agora para termos esta conversa, nós estamos a dar uso da nossa memória de trabalho, assim como quem nos está a ouvir. Porquê? Porque eu tenho que reter a pergunta que a Sílvia me fez, não é? Vou estar a ativar o meu conhecimento prévio sobre aquilo que me perguntou, estou a construir a minha resposta e, portanto, estou a usar esta secretária mental. Assim como quem nos está a ouvir para integrar a informação, não é? Aquilo que é importante aqui da memória de trabalho é que, tal como aparece aqui no slide, tenho aqui um pointer, exatamente, ela está aqui, ela faz esta ponte com a memória de longo prazo, portanto, no fundo, com o armazém onde nós temos o nosso conhecimento. E, portanto, ela é fundamental porque aprender, ou a entrada de uma informação nova, tem que obrigatoriamente passar por este sistema de memória de trabalho. Agora, o que é interessante, e que foi interessante também nos anos 60, foi perceber-se que esta capacidade é limitada, ou seja, há um número limite de informações em que nós podemos pôr nesta secretária mental. Mas ela, de facto, é fundamental porque a investigação mostra que ela tem um peso enorme do ponto de vista da aprendizagem, na compreensão da linguagem e também no raciocínio. Portanto, ela está altamente implicada em todas as atividades da sala de aula. E se depois quiser usar o pointer, use no ecrã. Sim, está ali, exatamente. Neste aqui maior. Sim. Posso apontar para ali? Sim, okay, porque ele está projetado aqui para o teu grupo. Certo. Mas pronto, ainda antes de passar para o slide seguinte, queria só explicar que, de facto, este construto da memória de trabalho, ao entendermos a importância da memória de trabalho na aprendizagem, também nos ajuda a compreender aquilo que foi uma teoria desenvolvida por John Sweller, a teoria da carga cognitiva. E agora até vou passar para outro slide. Esta é uma imagem retirada de um guia prático que está disponível na plataforma da Iniciativa Educação. E de uma forma assim muito... Aliás, se calhar ainda vou um bocadinho aqui ao anterior. Conseguir? Consigo. Pronto. De uma forma muito simplista, não é? Porque é assim que eu vou fazer, de uma forma muito simplista. Aprender envolve, de facto, eu receber informação que me vem a partir do meio externo, não é? Daquilo que me é dito ou apresentado, passa para esta memória de trabalho, onde ela vai ser, no fundo, processada e onde eu vou, no fundo, ligar aquilo que me está a ser dito com o meu conhecimento que está armazenado na memória de longo prazo e, portanto, é aqui, neste espaço, que, claro, em que é necessário ter atenção, portanto, a memória de trabalho também está muito dependente dos mecanismos atencionais, em que eu vou fazer esta ligação. E lá está, o que é que o John Sweller vem propor? A teoria da carga cognitiva, que parece fundamental para os professores entenderem, que é esta ideia de se de alguma forma houver uma sobrecarga na memória de trabalho, e agora vou passar para o slide seguinte, porque é mais, conseguimos exemplificar um bocadinho melhor, se houver uma sobrecarga Estão aqui? Exatamente. Se houver uma sobrecarga na memória de trabalho, ou porque é dada muita informação ao mesmo tempo, ou porque a informação que é dada é altamente complexa, ou porque o ambiente em que eu estou é altamente distrator, o que pode acontecer é que isso pode comprometer a passagem para a memória de longo prazo. Portanto, vai haver um bloqueio nesta transferência. E, por isso, aquilo que é importante reter disto, não é? Aquilo que é obviamente significativo para um professor, é um bocadinho aqui o título que está também nesta brochura, que é a ciência da simplicidade. É nesta ideia de que há maior probabilidade de existir aprendizagem, ou seja, dos alunos aprenderem, se houver, tal como foi falado também em relação aos manuais, se houver uma sequência, se houver uma estrutura, se a informação for partilhada de forma segmentada, pouco a pouco. Portanto, há uma grande vantagem e com esta ativação sempre também do conhecimento prévio. Isto é algo que é muito importante. E por isso, na prática, não é? Um professor deve estar sempre bastante atento ou deve ser sensível e este conhecimento ajuda-nos a ganhar esta sensibilidade, no fundo também é isso que quero passar,
há carga intrínseca, e o que é que isso quer dizer? São aqui três tipos de carga diferentes. A carga intrínseca tem a ver com a complexidade da tarefa, ou a complexidade do conteúdo que eu vou trabalhar. É diferente, é mais difícil eu aprender a dividir do que aprender a somar números inteiros, não é? E, portanto, aí há uma complexidade do próprio domínio que eu estou a apresentar aos meus alunos. E depois, a carga intrínseca também tem a ver com o nível de conhecimento prévio que o aluno já tem ou não tem acerca desse tema. E, portanto, aqui vai fazer uma grande diferença o aluno que já tem algum conhecimento sobre o tema e aquele que não tem, porque aquele que tem não vai sobrecarregar tanto este espaço da memória de trabalho, portanto, não vai ficar tão sobrecarregado, porque já tem esquemas mentais que permitem que haja um alívio nesta secretária mental. Pronto, esse é um aspecto que é muito importante para o professor terem atenção. Depois, aquilo também que é a carga extrínseca, que tem a ver com a forma como essa informação está a ser passada. E aqui voltamos um bocadinho também àquilo que falávamos há pouco dos manuais, não é? Dessa estrutura, esta sequência, o professor ir dando suportes, ir fazendo, no fundo, agrupando, não é? a sua disciplina em diferentes unidades e ir fazendo uma segmentação e trabalhando em função dessas unidades. Portanto, criar rotinas previsíveis, tudo isto vai ser muito, muito vantajoso. E depois tem que existir uma outra carga, que é uma carga, dizemos que é uma carga relevante ou desejável, ou seja, esta ideia de que aprender tem de ser divertido, aprender é difícil e exige um esforço associado, não há como dar a volta a isso, ou seja, para que realmente um aluno consiga compreender, consiga integrar conhecimento, tem de haver uma prática repetida, tem que haver essa testagem, tem que tentar explicar pelas suas próprias palavras, tem que haver elaboração, para que de facto isto acabe mesmo numa aprendizagem, não é? Ou seja, não tem de necessariamente ser divertido, pode ser apelativo, mas pode não ser necessariamente apelativo, divertido. Exatamente. Também pode ser divertido, mas quer dizer, mas tem que ter um esforço, não é? Sim. Não pode ser uma coisa propriamente fácil, não é? Se for demasiado fácil é porque também não está a ser suficientemente construtivo e, portanto, é porque está a faltar qualquer coisa, não é? Por isso tem que haver mesmo este esforço. Por isso é que os testes, como falámos também de manhã, são importantes, porque os testes também são um momento em que obrigam os alunos, não é? A revisitar aquele conteúdo e a fazer o esforço de recuperar aquela informação. E isso vai ajudá-los, porque vai ajudá-los a criar esquemas mentais que, lá está, vão aliviar esta nossa secretária mental que é a memória de trabalho. E outro aspecto também que me parece também muito importante tem a ver com, e que está ligado a este aspecto da carga intrínseca, tem a ver com os professores serem sensíveis a este conhecimento que os alunos têm, ou seja, fazendo aqui um bocadinho esta brincadeira, não é, com o aluno iniciante e o aluno experiente. Porque, efetivamente, um aluno, quando falamos de um aluno iniciante, estamos a falar de um aluno que ainda não domina, ainda não tem um domínio sobre aquela matéria, sobre aquele conteúdo, ou pelo menos ainda tem a informação ainda muito fragmentada, muito difusa, portanto não tem os mesmos esquemas como um aluno experiente, não é? Como vemos aqui em baixo, que já tem esquemas, e esses esquemas são, no fundo, redes cognitivas que estão altamente interligadas e, portanto, funcionam só como uma unidade, no fundo, quando vão para a memória de trabalho, vão apenas como uma unidade, portanto, não pesam tanto, e, efetivamente, um professor deve ter alguma sensibilidade para perceber em que ponto é que o meu aluno está. Quando vou introduzir uma informação nova, porque quando introduzo uma informação nova, um aluno que está numa fase mais iniciante ou um aluno numa fase mais experiente, não vai processar a informação da mesma forma. E o que pode acontecer é que, para aquele que está numa fase iniciante, se eu der muita informação nova ao mesmo tempo, a probabilidade de depois não se efetivar a aprendizagem é muito maior. E, portanto, esta sensibilidade para não sobrecarregar. Eu acho que um exemplo útil, e porque falámos também da leitura e da escrita há pouco, não é, de manhã, por exemplo, se pensarmos no esforço cognitivo que está envolvido para uma criança que está a começar a aprender a escrever, não é, a ler e a escrever, em que a professora pede para escrever uma palavra, por mais simples que ela seja, pode ser a palavra pato, não faz mal. Mas tudo o que está envolvido para esta criança que ainda não automatizou os processos, portanto ainda não tem estes esquemas mentais de automatização, ela vai ter que primeiro agarrar o lápis fazendo uma pega adequada, funcional, não é? Depois vai ter que pensar em toda a palavra, depois vai ter que segmentá-la nas suas unidades mais finas, que são os fonemas, depois vai ter que
tentar encontrar qual é que é a correspondência de cada fonema para o grafema, não é? Ou a letra que está associada. Depois pensar qual é que é a grafia, qual é que é a grafia que corresponde àquele grafema, àquela letra, não é? Pôr em prática, não é? Os movimentos motores. Ou seja, isto é muito complexo. É quase a mesma coisa se pensarmos, e já é um exemplo que foge um bocado à educação, mas eu acho que é fácil, não é? Que é a condução. Quando aprendemos a conduzir, de repente, aquilo parece-nos impossível. Como é que eu vou conseguir estar a olhar e ao mesmo tempo pôr a primeira? Mas quando automatizamos, de facto, já temos um conhecimento que nos permite fazer muito mais coisas e ir muito mais longe. E, portanto, isto para dizer o quê? Que aquilo que é a abordagem pedagógica, ou seja, a tomada de decisão do professor dentro da sala quanto à abordagem que vai escolher, não deve ser neutra. Ela deve ter em consideração aquilo que é não só a disciplina, porque é obviamente diferente ensinar português do que ensinar matemática, não é? Claro, a fase de desenvolvimento, porque será diferente também ensinar crianças mais pequeninas ou adolescentes, mas também o conhecimento prévio que aquele aluno já tem em relação àquilo que eu vou apresentar. Estes seriam os exemplos de algumas práticas de ensino também já informadas pela evidência, que são especialmente relevantes? Sim, eu acho que há aqui um ponto, desculpe Silvia, só interrompê-la, só dizer aqui em relação a práticas e pegando também um bocadinho naquilo que o professor Nuno há pouco falava em relação a alguns professores não gostarem muito da ideia dos manuais. Lá está, há 20 anos atrás, quando me formei, vim um bocadinho desta linha de pensamento que, de facto, o importante, a aprendizagem deve surgir por descoberta, deve surgir no meio de projetos ou deve ser um ensino baseado em projetos. E a verdade é que, para complementar com isto que estava a dizer, é que estas escolhas podem não ser as melhores numa determinada altura. Lá está, mais uma vez, por esta razão, porque de repente, se eu peço a um aluno para fazer um projeto e, de repente, num projeto ele vai ter que pesquisar imensa informação, portanto, de repente vai ter que lidar com muita informação, vai ter de encontrar aquilo que é importante versus aquilo que é acessório, vai ter que organizar essa informação, vai ter que ter planeamento, tudo isto está a sobrecarregar muito esta memória de trabalho. O que é que pode acontecer? A uma dada altura, aquele projeto ou aquela tarefa, não é? Aquela dinâmica surtiu mais aliás, aquilo que resultou foi mais no processo, ou seja, no próprio aluno ter entendido o processo, não é? Para no final apresentar slides ou apresentar um cartaz, do que propriamente na retenção da informação, para aquilo que estaria a estudar, não é? Isso é importante. Eu gostaria de avançar porque temos alguma limitação, como sempre, de tempo, o relógio não para. Íamos dar alguns exemplos práticos. Eu estava também a pensar que nos anos 80, e quem andou na escola pública saberá que se os pais não tiveram essa preocupação, e pais também menos instruídos, de direcionar, portanto, a metodologia de memorização, de estudo, de organização da criança, dificilmente essas ferramentas foram adquiridas e depois, na vida adulta, essa pessoa, aquilo que vai poder transmitir também aos seus filhos, não será tão eficaz quanto gostaríamos. Então, quem é que pode transmitir estes ensinamentos e estas ferramentas que são tão valiosas para que os alunos também sejam mais competentes, não é? Desde que se iniciam no percurso escolar até depois atingir a vida adulta e chegar à faculdade já com metodologia que lhe permita ser bem-sucedido. Como é que faríamos? Seria sempre através de um professor que faça este trabalho prévio, que ensine o aluno como é que ele memoriza, como é que ele... Sim, no fundo aqui, lá está, voltamos outra vez à ideia da estrutura, não é? Também por um ensino muito explícito, não é? Ou seja, a instrução explícita, de facto, quando falava há pouco em relação às práticas, a instrução explícita é uma daquelas que tem vindo a ser mais estudada e que mostra evidências mais robustas em vários contextos, para diferentes alunos e para diferentes disciplinas. E, no fundo, a instrução explícita tem a ver com isto, tem a ver com apresentar, ou seja, haver uma clarificação. Eu tenho aqui também um slide. Oi, desculpem. Uma introdução sobre o tema, fazendo sempre esta ligação com aquilo que é o conhecimento prévio do aluno, depois uma fase de modelagem em que o professor, no fundo, vai demonstrando também como é que pode aplicar esse conhecimento e vai verbalizando.
por vezes temos a ideia de que os alunos, há coisas muito óbvias, mas na verdade não são muito óbvias, são óbvias para nós, porque já somos alunos, porque já somos adultos e já incorporamos aqueles procedimentos, não é? Mas para as crianças não são. Eu falo mais para as crianças, porque também trabalhei mais com, e trabalho sobretudo com crianças. Também o programa A a Z também justamente trabalha com crianças. Exatamente. Mas pronto, é um bocadinho esta linha do programa do A a Z, tal como vimos, segue esta, porque é que também resulta, não é? Resulta porque efetivamente respeita estes princípios da ciência cognitiva, aquilo que hoje nós sabemos sobre como é que aprendemos. E resulta para, como alguém perguntou, para crianças com desenvolvimento típico, mas também para crianças com desenvolvimento atípico, porque efetivamente nós aprendemos melhor se fizermos este caminho entre a prática guiada até uma prática independente e depois que haja necessariamente muitas oportunidades de testagem, de explicação dos conceitos, de elaboração, de forma também a reforçar aquilo que são os nossos conhecimentos. Portanto, esta seria obviamente uma forma positiva. Só quero deixar aqui uma nota em relação àquilo que falei em relação aos projetos. Não é que os projetos possam ser maus, mas tem que se perceber qual é que é a altura de os introduzir, porque efetivamente depois se um aluno já tem um bom domínio de uma determinada matéria, não é? É importante também que haja esse nível de desafio e que se vá a propostas mais abstratas e propostas mais abertas. Não são categorias binárias, aquele aluno iniciante e o aluno experiente. É um contínuo que tem a ver com o grau de apropriação do conceito que o aluno vai tendo. E aqui é importante a sensibilidade do professor para entender que numa fase inicial deve fazer de uma forma mais guiada, mais orientada, dando mais exemplos, contra-exemplos, suportando e depois ir retirando então essas ajudas e pedindo cada vez mais aos seus alunos para que consigam ir mais além, já sem tantas ajudas, não é? Portanto, um bom aluno, se calhar em somatório, seria um perfeito executante do que é já o domínio destas ferramentas de conhecimento, da sua experiência. Verdade? Sim. Seria isso. Seria um líder na forma, antes de aprender a matéria, seria um líder na forma como organiza a sua metodologia de estudo. Sim, isso é fundamental. Até isso tem que ser explícito, não é? Achamos às vezes que há uma ideia de que só a matemática, o português ou o ensino de uma língua é que devem ser mais explícitos, mas efetivamente do ponto de vista da regulação do comportamento, essa componente de planeamento, de organização, de controle de impulsos, também pode ser trabalhado também de uma forma explícita. Há evidência que há benefício quando é assim feito. É um outro estudo prévio. Sofia, nós vamos ter de ficar por aqui porque não temos mais tempo, mas foi muito profícua esta nossa sessão. Sofia Garcia da Silva, Cadine, muito obrigada. Se quiserem saber mais, nas plataformas habituais. Obrigada, Sofia.